Saudações, pessoas! Então, olha só, a gente vai fazer um videozinho rápido hoje, né, sobre um tema da atualidade que é a questão da globalização, tá? Então a gente vai pegar os aspectos históricos da globalização, né, as suas origens ali e como é que ela se caracteriza hoje, né, no século XXI. Então vamos dar uma olhada lá. Então a gente tem aqui os primórdios da globalização são associados então às grandes navegações, pessoas. Então, olha só, é nesse momento que o mundo começa a se tornar globalizado. Então, aquele mundo conhecido que era a Europa, uma parte do Oriente Médio, né, uma parte da Ásia, o norte da África, com as grandes navegações ele é expandido, né? Então, novos territórios são tomados, né? São conquistados, são tomados a posse desses territórios, né? A África, o continente americano, né? A Ásia, a Oceania. Então, as grandes navegações vão ser um marco desse processo de globalização, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse período vai ser caracterizado, né, as grandes navegações do século XV ao século XVII ali. A partir do século XVIII, século XIX, então as naus já vão mudar de figura, né? A gente vai ter a Revolução Industrial, então a gente vai ter os navios a vapor e tal. Mas nesse primeiro momento aí, as navegações elas são um carro forte, assim, ó. É o início do processo de globalização, da expansão do comércio mundial, tá? Principalmente, né, para as Américas, para a África e para a Ásia. Vamos lá. Então aqui a gente tem as primeiras grandes, né, navegações. Então no início aqui essa vermelhinha aqui foram as primeiras viagens, ó. A gente tem que se ligar que elas ficavam então apenas na costa ocidental do continente africano, aonde ao longo do tempo, né, os espanhóis e portugueses foram estabelecendo alguns pontos de contato aqui. E aí no imperialismo, né, aí sim já depois da Revolução Industrial, a partilha da África que vai acontecer no final do século XIX, aí eles vão entrar para dentro do continente, né, partilhar o continente africano, mas no início das grandes navegações era apenas aqui, ó, no litoral. Depois a gente tem outras rotas comerciais importantes, né, a viagem de circunnavegação aqui do Fernando de Magalhães, né, que acontece lá em 1519, ele atravessa, né, os oceanos, e a tão cobiçada rota comercial, que era a rota comercial aqui, né, da Ásia Central, dessa região aqui, para buscar as especiarias que eram tão valorizadas na Europa ali no início do capitalismo comercial, né? Então a gente está falando da Idade Moderna, o início do capitalismo comercial e as principais navegações desse período aí. Então destaque nesse momento, né? Portugal e Espanha, que constituem imensos impérios coloniais, principalmente na América, mas também na África, né? Aí vão ter alguns territórios importantes aqui durante o domínio colonial espanhol e português, tá? Então são as primeiras navegações relacionadas aqui ao processo de globalização. Cara, nesse período assim, ó, eu trouxe aqui pra gente refletir um pouco, né, uma rosa dos ventos. A cartografia vai desempenhar um papel muito importante, né? Porque é preciso estabelecer rotas comerciais, né? Rumos a seguir. Então esse desenvolvimento da cartografia, que durante o medievo vai ficar preservado lá com os árabes, né? Os europeus ali na Península Ibérica vão se utilizar muito, né, da bússola, do astrolábio para guiar as navegações, né, para guiar as suas naus até o território que era para ser conquistado, né, a América ou a Ásia ou até mesmo a África, né? Então é importante a gente ressaltar o papel da cartografia nesse momento. Uma outra das questões importantes das grandes navegações, cara, é a questão tecnológica, né? É um salto tecnológico. Porque até então o meio de transporte era um meio de transporte terrestre que se utilizava, né? Algumas embarcações no Mediterrâneo, mas com as grandes navegações, né, os continentes eles são completos, eles são conquistados de uma forma mais ampla. E assim, ó, é uma forma de transporte que revolucionou aquele período. Além de outras invenções, né? Ou a utilização de outras invenções de outros povos, como é o caso da bússola e da pólvora, né? Invenção dos chineses, que é utilizada então a bússola para orientar as navegações e a pólvora para subjugar, né, aqueles povos que eram conquistados, principalmente na América, na Ásia e na África. A invenção da imprensa vai ser importante, né, principalmente para se ter o registro, né, e a contabilidade dessas regiões que eram conquistadas, né, a quantidade de minério, a quantidade que era explorado e também para a questão da tributação. É preciso registrar isso, né? E durante um longo período isso foi muito bem documentado, então graças também a uma invenção que é a invenção da imprensa, tá? Aí a partir do século XX outros contextos, né, políticos e tecnológicos vão intensificar o processo de globalização, principalmente a gente chama a terceira revolução industrial, a partir de 1960, 1970, com o advento do computador, o advento da informática, né, e hoje da internet, o mundo inteiro ele está conectado, né, está interconectado, tá? Então a gente tem um grande salto, né, na globalização no atual período histórico.
Vamos lá, vamos avançar. Algumas características econômicas da globalização, ó. O aumento da concorrência entre os mercados, né? Então, existe uma disputa, né, interimperialista para conquistar os mercados entre os países, entre as grandes corporações. Então, isso é importante a gente lembrar, né? A concorrência é cada vez maior. Isso é uma característica inerente do capitalismo, né? A concorrência entre as empresas para conquistar mercado e entre os estados também. A grande circulação no mercado financeiro, né? O capital então não descansa, o capital não dorme, o dinheiro não dorme, 24 horas ele circula, e ele circula por onde, né? Pelas principais bolsas de valores do mundo. Quais são elas? Nova York, Tóquio, Londres, né? Frankfurt, São Paulo, né? Xangai, são as grandes bolsas de valores do mundo inteiro que movimentam, né, a economia do planeta, as finanças do planeta, né? O capital especulativo circula por onde? Circula pelas bolsas de valores, tá? A existência das empresas transnacionais, que são empresas que transcendem o Estado-nação, quer dizer, elas vão para um determinado país, lá elas se estabelecem, né, e são autônomas. No final do ano elas mandam, né, os dividendos para o país de origem, para a matriz, mas elas têm total autonomia, né? Então ela transcende o Estado-nação, essas empresas transnacionais. Tá? E os blocos econômicos, a gente vai fazer um vídeo específico só para falar dos blocos econômicos, certo? Bom, a política multipolar no mundo globalizado. Então a gente tem uma série, né, de mudanças aí no cenário internacional no final do século XX e no início do século XXI. Então durante o século XX, metade desse século vai ser marcado pela bipolaridade, né? O confronto entre União Soviética socialista e Estados Unidos capitalista, né? Então a bipolarização do mundo, período conhecido como a Guerra Fria, de 1945 até 1991. Com o fim da União Soviética em 1991, se discute, né, uma ideia de um mundo multipolar que não é tão multipolar assim, né? A gente vai ter 3 grandes polos, né? Aqui na América, liderado pelos Estados Unidos, a gente pode falar do NAFTA, né, o bloco econômico do NAFTA. Na União Europeia, a gente tem a União Europeia, capitaneada pela Alemanha hoje, na atualidade, né, como um polo importante. E hoje na Ásia a gente tem a China, né? A China ali, o Extremo Oriente, o que foi o papel desempenhado pelo Japão economicamente no passado. Hoje a China já ela tomou o controle daquela região e tem uma projeção no comércio internacional. Então, assim, ao longo do período, né, vários organismos foram criados. O primeiro deles foi o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, em 1947. Para que o GATT foi criado? Para estabelecer regras, normas, né, entre o comércio entre os países, tá? Nos anos 90, na chamada Rodada do Uruguai, o GATT ele deixa de existir com esse nome e aí ele se torna a organização que nós conhecemos hoje, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? Um outro grupo importante é o G8, né? Então são os países, as 8 economias, né, dinâmicas do capitalismo hoje, e o grupo do G20. Do G20 o Brasil faz parte do G20, né? Então aí o G8 são as principais nações desenvolvidas do mundo, certo? As mais avançadas, em termos pontos de vista da economia, né? De PIB, de economia. E depois o G20 que engloba aí, além desses 8, mais 12 países que são chamados países emergentes, países em vias de desenvolvimento, né? São os países que historicamente foram explorados e enfrentam sérios problemas estruturais na sua sociedade e também na sua economia, né, na atualidade. Avançamos aqui, a globalização também é um aspecto cultural, né? Existem trocas culturais, então a gente tem o acesso a várias formas culturais de qualquer lugar do mundo hoje, isso muito influenciado, né, pela internet. Então a gente tem, por exemplo, conhece lá o K-pop, né? Conhece o mangá, conhece os animes, quer dizer, são produtos culturais de outros lugares do mundo que chegam até nós e hoje chegam muito mais rápido porque a gente tem acesso à internet. Então também existe um processo de globalização cultural, não é só um processo de globalização econômica e financeira, né? Os jovens escutam as mesmas músicas, né? Curtem as mesmas séries, se vestem da mesma forma, então isso é um processo de globalização cultural também, tá? O militarismo no processo de globalização, ó. Então assim, a gente tem que se ligar que a globalização também tem, né, ela vai ter por trás um pano de fundo militar. Então a gente tem hoje os Estados Unidos como a principal potência militar, estabelecendo bases militares em vários continentes, em vários países, né, com navios, com frotas espalhadas por todos os oceanos. Então assim, ó, o militarismo é um processo importante. E agora em 2020 a gente tem uma questão muito, muito importante do militarismo, que tem relação com aquele tratado de não proliferação de armas nucleares que foi criado lá em 68, que é a bronca que os Estados Unidos têm, né, que o Ocidente tem com a Coreia do Norte, que volta e meia lá
cria, né, desenvolve um míssil intercontinental, aumenta o alcance dos mísseis, faz testes nucleares ali, na verdade testes de projéteis, né, não nucleares, mas já fez testes nucleares, né, lança mísseis balísticos ali no mar do Japão, então aquela região toda fica alvoroçada, né, então essa é uma questão importante, a questão nuclear em 2020, e vale lembrar que no início de 2020, né, o general Soleimani foi assassinado, o general iraniano, né, umas figuras mais importantes do Irã, foi assassinado lá no aeroporto em Bagdá, e também os Estados Unidos têm uma bronca com o programa nuclear iraniano, né? O Irã diz que o programa é para fins pacíficos, os Estados Unidos diz não, o Irã vai desenvolver uma arma nuclear. Então, o militarismo da globalização também é algo muito importante. Bom, para finalizar esse vídeo, galera, o Brasil, cara, como é que tá o Brasil aí nesse lance, nessa vibe da globalização? Cara, o Brasil continua sendo um país agrário exportador. Né? O Brasil se transforma, né, se muda um pouco o seu panorama nos anos 30, 1930, né, com a Revolução de 30. Né? O Brasil começa um processo de industrialização ali, mas uma industrialização por substituição das importações, uma industrialização dependente. Então aqui os dados, o Brasil é um dos países, né, exportadores de laranja, açúcar, soja e café. Cara, são produtos primários ainda, né? A gente está lá numa divisão internacional do trabalho ainda, onde as colônias exportavam, né, matérias-primas e bens primários para as metrópoles. Cara, o Brasil continua fazendo isso em 2020. Tá? A gente também exporta ferro, manganês, bauxita e depois importa esses produtos transformados, né? A gente exporta algumas máquinas agrícolas ali, mas de menor tecnologia, tá? E a gente importa tecnologia de ponta, né? Na área da informática, equipamentos médicos, né? Tecnologia que vocês possam imaginar, nós somos os grandes importadores. E isso dificulta muito na balança comercial. Por quê? Porque o valor agregado, por exemplo, da laranja, do açúcar, da soja, do café é bem menor, por exemplo, do que um container que vem de lá com smartphone de última geração. Então a gente tem um problema seríssimo, né, na nossa dependência econômica em pleno século XXI, ainda de um modelo agrário exportador. Falou, galera? Então assim, ó, na próxima aula a gente vai fazer uma aula sobre blocos econômicos, né? E aí desenvolver algumas aulas nos temas específicos de geografia. Falou, valeu, até a próxima!